Sejam muito bem-vindos a mais um Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com um querido, grande amigo meu, Leandro, mais conhecido como Leandrinho. Um prazer de receber aqui, querido. Queria agradecer, a oportunidade de estar aqui com vocês, estar prestigiando aí meu grande amigo, empresário Daniel Ferronato. Então, acho que vai ter um bate-papo legal aí para a gente estar colocando o papo em dia, né? Coisa boa, querido. Então, eu te chamei aqui porque sempre me identifiquei muito contigo em várias questões profissionais, pessoais, né? Apesar de a gente vir em ramos totalmente diferentes, né? E aí, semana passada, tu comentaste que a gente conversou um pouquinho, eu tô um pouquinho para baixo e tal, tô um pouquinho, não digo em deprê, uma palavra exagerada, né? Certo. E aí eu digo, cara, então vamos tentar conversar e falar um pouquinho sobre... Vamos fazer, desse limão uma limonada doce. Exatamente. Aproveitar, exatamente. Nada é tão amargo que não pode sair alguma coisinha aí. Exatamente. Então, meu querido amigo Leandrinho, eu queria que tu comentasse um pouco da tua vida pessoal, porque tudo começa no pessoal. Maravilha, vamos lá. Pensando nessa questão, de ciclos, de altos e baixos, o que eu identifico? Tudo acontece mais ou menos da mesma forma, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, A gente vai vivendo uma vida de montanha-russa de altos e baixos, E isso é natural. Então a gente tem que aproveitar, eu acho, que essa parte, do baixo, para tirar uma lição e aprender, para a gente cada vez menos estar nessa parte de baixo e voltar o quanto antes lá para cima. Tem alguns livros que falam sobre isso, Picos e Vales, por exemplo. A gente vai vivendo nessa montanha-russa, e que a gente tem que aproveitar o máximo para se manter no pico, mas quando a gente vem pro vale, a gente tenta ser o mais rápido possível. Eu acho que na vida também é assim. A gente levar, enxergar os pontos que a gente tem a aprender nesses vales para conseguir voltar o quanto antes lá para cima. Tá. E interessante, já começamos nessa parte que eu acredito que seja o nosso centro aqui. Me explica um pouquinho sobre a tua vida pessoal, o que te tornou levar para a área da odonto. Certo. E esses vales que tu comentaste, Tem um livro que são os livros Princípios de Ray Dalio, que ele comenta, Literalmente, se procurar na internet, tu vai ver várias explicações, Literalmente é a pessoa subindo, batendo na pedra, caindo, indo para baixo, aprendendo com a lição, levantando, seguindo e esses ciclos de altos e baixos a vida inteira. Mas aí eu queria que tu me comentaste sobre o Leandro Giannichini. Cara, a tua formação na parte odonto, a tua vida te levou a enxergar isso com esse sorriso no rosto, por exemplo, que a gente está vendo agora e conhece aqui de Florianópolis? Certo, vamos lá então. Para a gente entrar no contexto do Leandro, como dentista primeiro, para depois empresário. Isso aí. Eu tinha uma irmã que, porque eu estava estudando para vestibular, que fazia odontologia, e eu queria, na época, fazer medicina, E então meus pais compraram uma clínica para minha irmã e eu pensei, poxa, odontologia também é um caminho na área da saúde, não tão difícil, Talvez muitos anos estudando no cursinho, e que eu posso, às vezes, acelerar esse processo. Eu me inscrevi para odonto, daí eu passei no primeiro vestibular, e aí, um pouquinho antes de eu me formar na odontologia, a minha irmã foi embora para os Estados Unidos e a clínica que eles tinham montado ficou, E eu era um dentista recém-formado e estava ali com um negócio para tocar. Disponível. E a gente não tem conhecimento nenhum na faculdade da parte de gestão, E eu vejo que muitos outros cursos, como medicina, como outros cursos, como direito, física, a gente não tem esse conhecimento, empresarial. E a gente acaba caindo no mundo, tá aqui a tua empresa te vira, A gente, principalmente autônomos, nós somos a nossa empresa, A gente precisa ter um conhecimento para tocar e administrar. Foi aí que eu senti a necessidade de buscar um conhecimento extra, faculdade, para eu ter esse grande diferencial, que é onde a gente vai entrar depois, que eu conheci um cara aí que me apresentou um MBA fantástico, que também foi um divisor de águas, na minha carreira e me ajudou muito, que a gente vai chegar lá. Que bacana, que bacana. Malandrinho, então, falando mais um pouquinho sobre você. Muito bem. Você, então, teve a oportunidade e aproveitou a oportunidade. Exatamente, A sorte me encontrou trabalhando, como a gente fala, É exatamente isso, Eu aproveitei aquilo ali. E o que eu
precisei. Qual foi, né, o meu gatilho? Na época, né, eu era um dentista novo e eu queria buscar um grande diferencial. Eu formei com 21. Tá, é a mesma idade na que faculdade com 17, né? Uhum. Com 21 eu estava formado. E aí, o que eu percebi? Falei, cara, eu não posso ser só mais um. Né? Então, na época, eu usei um pouco da criatividade também para me diferenciar. E eu descobri que existia na Alemanha um sistema, né, diferenciado para dentistas, onde eu conseguia fazer dentes impressos de porcelana, isso em 2011, né, em 1 hora. Enquanto o dentista convencional demorava mais ou menos 1 mês para entregar o mesmo trabalho. Tá? Era feito na época muito à mão também, totalmente não era? artesanal. E eu peguei algo para industrializar aquilo ali. Então, trouxe para o Brasil isso em 2011, né? E aí foi meu grande diferencial. Eu era o dentista que fazia o dente em 1 hora. Uma porcelana, né? O cara ia lá num dia, era uma anestesia só, uma ida ao dentista, sair do trabalho só uma vez, e resolvia na hora o dente dele. Então, isso foi um grande boom. E aí, para eu crescer de forma organizada, eu precisei ter um conhecimento a mais empresarial, né? Daí que eu foi na mesma época que eu tive que buscar junto esse crescimento muito rápido, também não foi bom, porque eu não tinha essa bagagem empresarial. Aí até eu entrar no MBA, aprender tudo certinho para poder botar em prática, que eu aprendi tão bem que eu consegui mapear os processos e abrir franquias. Aí eu abri Rio, abri Florianópolis, né, que me ajudou muito, foi esse conhecimento de gestão. E hoje, né, eu acabo mentorando médicos e dentistas, ensinando para eles exatamente o que o MBA me trouxe, esses processos. A gente não tem processos na odontologia para a parte empresarial. Então, hoje, eu mentorando esses profissionais, eu trago justamente essa bagagem que eles não encontram na faculdade. Explica um pouquinho disso. Vamos lá. Como é que funciona, se chama? Como é que funciona? Olha o sorriso no rosto aí. Então, aí que tá, né? Quando a gente encontra algo que a gente gosta de fazer, o trabalho não é trabalho. A gente às vezes fica, né, 10, 12, 18 horas num dia fazendo aquilo que a gente... Como é que vai chamar? Chama de trabalho, mas a gente encontra essa paixão. E aí vem esse sorriso, né? Essa empolgação, né? E o que eu gosto muito, tá muito alinhado ao meu propósito, né, da mentoria, é de poder estar ajudando as pessoas. Né? Então, quando eu estou mentorando um profissional, um dentista, às vezes pego, né, quem chega na parte de procurar a mentoria, já está indo numa ladeira abaixo. Né? Então, eu consigo pegar esse cara, mostrar o passo a passo do que eu fiz para faturar aí mais de 30 milhões de odontologia nesses anos todos, né? E eu ensino para ele exatamente os processos, como se fosse, né, um conhecimento de uma franquia, com tudo mapeado, que ele aplica no negócio dele pequeno. E a gente, às vezes, consegue fazer cases de virar negócio aí em 30 dias de mais de 100% de faturamento. Né? Tenho cases de 200% em 30 dias de mentoria, fazendo as coisas básicas que a pessoa, às vezes, não percebe que não está fazendo. Mas não porque ela, né, ele não sabe o que fazer. E é aí que entra a questão da mentoria. A gente ajudar nesse processo. Então, vamos lá. Veja que interessante como as coisas se unem, né? Primeiro, vamos resgatar aqui, né? A gente trabalha muito, eu e tu, na mente, digamos assim. Então, a gente vai e volta com as vozes da nossa cabeça de uma maneira muito, muito bacana. Agora eu vou arrumar esse processo todo, esse vai e vem. A gente foi de dentista, empresário, mentoria, faltou uns 3, 4 negócios. Mas então, vamos chegar lá. Mas muito bem. Então, o Leandrinho abriu sua clínica, né? Fizeste um MBA na FGV em gestão empresarial, isso? GE 75, 2014, eu acho. Poxa vida, uma década. Já venceu, né? Já venceu, tá na hora de fazer o próximo. Venceu. Então tá, então tu fizeste um MBA, na verdade o que a gente chama isso, né? A gente chama de educação formal, né? Tu tem 2 tipos de educações, educação formal e educação informal. A educação formal é aquela que ela tem um processo, ela tem uma organização. Então, vamos lá. Leandrinho pegou, viu aquela máquina na Alemanha, resolveu, eu não tenho, tô com dinheiro sobrando aqui, vou trazer a máquina e era isso. Mais ou menos. Era isso, pá. Muito bem, mas tu tinha uma ideia, tu tinha um risco de trazer e, sei lá, não chegar a máquina. E a questão é o seguinte, né? O que eu vejo empreender? As pessoas, às vezes, se bloqueiam com o medo, né? E o medo não pode acompanhar o empreendedor. A gente faz com medo, né? Lógico que eu tinha medo, né? Eu tinha medo de não entregar o tempo com a qualidade que eu imaginava, eu tinha medo de não ser tão rápido quanto eu imaginava, né? Mas eu não deixei esses medos, esses bloqueios me paralisarem e me deixar de fazer, né? Justamente pelo contrário, eu olhei o lado bom, positivo, e foi onde eu acreditei e foquei. Eu não fiquei colocando, né, a energia no e se der errado, porque o e se muitas vezes não acontece. Né? Nós criamos cenários super pessimistas, negativos, que muitas vezes não vão acontecer no processo. Né? Então, realmente, era um investimento altíssimo para a época, né? Você está falando aí mais de $500.000 para 2011, né? No preço de um apartamento muito bom.
né? Mas botando hoje na ponta do lápis, já fazendo mais de 11 mil dentes, colocando só na economia que eu tive com o laboratório, né? Já passou aí de economia, quando eu gastei isso, mais ou menos aí uns 5 milhões de economia nesses anos todos. Caramba, cara. Então Né? a gente vê o quanto... Na época era o louco, né? Me chamavam, Pois o então, louco, né? gastar isso aí, não sei o que, mas... Gurizão, hoje tenho 21, dois, né? 22. Tem uma lá em Porto Alegre e uma aqui em Florianópolis. Pois então, né? Então isso é uma questão interessante, né? A gente, de acordo com o Daniel Kahneman, né, no livro Rápido e Devagar, ele comenta muito sobre essa questão, que a gente tem... a gente se preocupa mais com a perda do que com o ganho. Né? Então a gente acaba compreendendo que, inclusive a gente sofre muito mais na mente do que na realidade. Ah, sem dúvida. Né? E se isso, e se aquilo, então tu pegou, foi lá, guri novo, 22 anos, vou comprar essa máquina aqui que tá tranquilo. Comprou, obviamente com medo. Ah, lógico. Mas comprou né? com medo. Financiado, com um monte de boleto pra frente. Fez, mas com medo. Exato. Né? Mas fez. Fiz, mas com medo. Isso, né? O que eu enxergo hoje? A parte da odontologia, de ter uma máquina, né? Eu tenho bem desenhado hoje na minha cabeça o processo de sucesso dos negócios que eu trabalho como área da saúde. Então, hoje, né, ter a máquina, ele é um de 11 passos. Né? Eu mapeei outros 11 passos específicos no meu negócio, onde o cliente passa de etapa por etapa, né, de toda a experiência prévia, antes de conhecer o profissional. Então, assim, ó, eu tenho uma etapa de captação, uma etapa de atendimento telefônico, hoje em dia o WhatsApp, né, uma etapa de agendamento, uma etapa de comparecimento, uma etapa de conhecer o profissional. Um fluxograma, digamos. Exatamente. Eu chamo, né, como jornada. Né, onde a gente tem 11 passos totalmente trabalhados. E é aí que entra a questão de um MBA, porque tu começa a enxergar o paciente como um todo fora do consultório. Então, eu tenho tipos de marketing específico para o paciente que já sabe que quer tratar, tipos de marketing para o paciente que ainda não sabe da necessidade que ele tem. Então, eu desenho essa jornada, esse passo a passo, né, esses 11 passos que a gente aprende na faculdade apenas um. Né? Que é a parte técnica, a parte da entrega. Toda essa parte de experiência, abordagem, orçamento, planejamento, vendas, né? Até a parte de cobrança. Logística. Às vezes o paciente está com tratamento fechado lá. Experiência, né, real nossa aqui de Florianópolis. Tratamento de R$20 mil. O paciente gostou, aprovou, saiu fechado. Foi para a recepção com o cartão de crédito na mão para pagar. Né? Eu voltei para o consultório e a gente não tinha um processo para esse fechamento. Acabou que ele foi na recepção, as meninas ficaram ali, não passaram o cartão, o paciente foi embora e não pagou. E não voltou. E é uma venda de 20 mil. Pô, né? Se a gente perde uma venda de 20 mil, uma venda por mês de 20 mil, são quanto num ano? Né? A gente está botando fora. Né? 200 mil, 240 mil? Né? Então é aí que se criou-se um processo a mais para a questão desse fechamento. Não é mais na recepção perto da porta, ele tem lá uma salinha especial, onde ele senta, ele vai lá, né? Não está ali tão vulnerável porque ele está inseguro na hora da compra. O paciente vai fazer algo de 20 mil, ele não está totalmente convencido às vezes. E alguma coisinha, né? Qualquer detalhezinho faz com que ele deixe para depois a pensar. E aí perdeu. Então hoje a gente tem todo esse processo mapeado, né? Para o nosso mentorado também não errar. Então eu trago a minha história, os meus erros, para ele não errar. Então quando ele compra uma mentoria, ele paga lá, né? 24 mil para fazer 6 meses de mentoria, né? E às vezes um ajustezinho, uma abordagem diferente que a gente faça, ele fatura às vezes 30 mil em um dia. Né? Então, já deu, pagou a gente põe pouco. Inclusive em contrato, né? Que a gente, quem paga a mentoria não é o mentorado, é o cliente que ele não tem por não fazer aquilo que ele não sabe que eu vou ensinar. Né? Então é justamente isso. Né? Quem paga a mentoria é o cliente que ele não tem que eu vou trazer para ele. Então quem me paga sou eu. Né? E aí ele fica com conhecimento e essa bagagem aí, né, pro resto da vida. Tu sabe, eu vou te contar duas questões. Uma, muitos anos atrás, 2015 acho, eu estava atendendo um estudante, né, um advogado já lá em Porto Alegre, tem escritório lá onde a gente tem a sede em Porto Alegre, lá no prédio Walk, na frente do prédio Belas. Ele comentou e sentou lá comigo e tal. E ele estava fazendo o 5º MBA dele. Isso eu conto para várias pessoas. E aí eu perguntei, poxa, o senhor já está aí com uma idade, já pode se aposentar, o que está acontecendo? Me conta um pouquinho, o senhor vai fazer 5º MBA. Ele disse assim, Dani, deixa eu te contar uma coisa, cara. Eu sou das antigas, que não para de trabalhar nunca, porque trabalho não é aquela máquina, como o significado do trabalho diz, né? Aquela máquina de tortura. E eu não considero assim. E eu considero que estudar, principalmente, é algo que sempre me mantém atualizado. Mas por que 5 MBAs? Aí ele me comentou, Dani, cada MBA que eu faço, eu consigo, no mínimo, um cliente. Esse cliente
já me paga o meu MBA, eu já tenho um networking gigantesco, eu já tenho meu MBA pago e eu consigo desenvolver muito mais o meu networking e a minha capacidade de pensamento. Sem dúvidas. Então, esse teu processo nada mais é do que de educação formal, como a gente chama, né? Educação formal é aquela que tem um processo. Tu literalmente faz com que as pessoas tenham menos dificuldades no seu crescimento, né? E com isso, elas se sentem protegidas, digamos assim, por ter um conhecimento de alguém que já passou por isso, tanto que dizem, né? Se tu quer escutar alguém, escuta alguém que já tenha passado. É verdade. Né? Porque simplesmente escutar alguém que tá indo para onde tu quer chegar ou que tá voltando de lá. Exatamente, né? Aí vem aquela grande questão de falar com pessoas sábias, com pessoas de mais idade. Por quê? Porque elas passaram por aqueles processos e continuam passando, mas têm mais experiência e desenvolvimento com relação a isso, em como lidar com essas situações. Então, hoje eu te vejo com um semblante muito mais calmo do que uns 10 anos atrás. Sem dúvida, né? Hoje também tá uma década mais velho, como a gente se conheceu também, né? Não parece, não né? parece, não, bem pelo contrário, né? Mas então, Leandrinho, veja só. Eu quero entrar numa pitada aqui legal, cara. Você comentaste em... Eu vi uma máquina na Alemanha. Alemanha, é isso? Na Alemanha. E eu quis trazer a máquina. Isso já era uma veia empreendedora tua. Sim. Me conta um pouquinho disso, porque isso... Cara, isso vem muito da minha infância, né? O meu pai sempre me dizia não pra tudo. Tá. Pai, eu quero... Não. Então eu recebi não a vida inteira. E eu vi, cara, eu vou ter que me virar. Né? Se eu for depender daqui, eu não, né? Então era não. E acabou que isso, pra mim, me fortaleceu muito de ir atrás e ir buscar, sabe? Porque eu não tive as coisas de mão beijada, né? Eu não tive que ir, e eu acho que isso ajuda muito. Às vezes a gente acaba, por nossos filhos, querendo dar tudo, e eu acho que isso às vezes pode estragar. Eles não estão acostumados com frustração, não estão acostumados a ter que ir batalhar. A gente entrega tudo, né? E eu não tive isso. Então, por mais que, né, tive muitas falhas na criação do pai, que eles eram, né, daquele jeito de antigamente, mas para isso me tornou alguém muito mais preparado, né, e de me fazer ir buscar, né? Então eu precisava me diferenciar, eu precisava fazer acontecer, né? E por isso, né, inclusive em inúmeras questões de vida, assim, né, quando eu era mais novo, que me fez ir buscar, ir fazer, ir acontecer, e até hoje, né? E tu comentando agora da questão do network do MBA, uma coisa muito legal, né? Eu fiz muitos negócios com pessoas do MBA, né? Tipo, tratamentos de lentes de contato, tratamentos, né? Não sabia. Inclusive o teu, né? Inclusive o teu. É verdade. Mas, né? Pô, é porque eu vendia carros com meu pai, né? Vendi carros carros de mais de 150 mil na época, né? Para colega de MBA, né? E, inclusive, um dos colegas do MBA, né? Tu pagou o MBA. Não, porque assim, ó, tem um colega que é o Emiliano, que era meu colega do MBA, e ele foi um cara que foi pro digital, fazer, né, empreendedorismo no digital e tal, e eu acompanho muito ele, e ele me estimulou a vir para essa questão do digital, que hoje é onde eu tenho as mentorias. Então, talvez se não tivesse feito o MBA, não teria conhecido o Emiliano, não teria esse estímulo, né, de estar fazendo a parte do digital da forma como eu faço hoje, aí, né, ajudando pessoas a faturar mais de 150 mil reais, às vezes, no primeiro mês, só com a questão do digital. Então tu veja, né, que do dia pra noite, né? Cara, do dia pra noite, exatamente. Do dia pra noite, né? Mas é. Pois então, né? E veja como a gente constrói, né? A gente não enxerga o nosso caminho na frente, mas a gente acaba vendo uma luz e a gente vai em cima dela, vai construindo para que a gente chegue naquele determinado objetivo. Então, isso que tu comentaste... relacionado tanto a hoje como tu estás desta tua mentoria da jornada, tu teve vários objetivos, ou tu não simplesmente chegou e vou lá, comprou a máquina, comprou a máquina, chegou a máquina, beleza, objetivo concluído. Como funciona a tua mente com relação a isso? Tu diz um negócio específico os negócios, que agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais. Então eu tenho sempre, né, um plano macro, né, que eu tenho um número X que eu quero estar ganhando, faturando mensal, sem ter que fazer simplesmente nada, né? Então todo o objetivo e o foco, né, micro é pensando nesse projeto macro,
né? Então a gente hoje brinca, né, que tudo que a gente ganha e foca é tudo para virar cimento e tijolo lá no final, né? Então a gente tá planejando o macro. No micro, né, a gente batalha dia a dia, mas vencendo... Tuas KPIs, teu key points, então, isso, para tu chegar naquele... Exatamente, sempre pensando nesse macro, né? Sim. A ideia é essa, então a gente vai fazendo tijolinho, fazendo um negócio aqui, um negócio ali, diversifiquei bastante os negócios, então, né? Negócio aqui, negócio ali, o que da que pandemia. Vamos lá. Em função Então, da hoje, pandemia, vamos lá. Hoje, então, quando a gente teve a pandemia, nós fechamos as clínicas, Ok. todas ficaram fechadas, né? Por um período. E nisso eu resolvi empreender de um ramo diferente. A gente montou um beach club. Por que tu resolveu empreender num ramo diferente? Cara, eu caí de paraquedas nesse negócio. Com paraquedas, Mais tem uma certeza? sorte, Explica. Eu tava, né, numa conversa em casa, assim, e a nossa empregada no dia, ela ia sair mais cedo de casa pra ir ver um food truck que eles iam comprar, alugar, sei lá. E eu pensei, Kátia, a gente entrou num negócio lá que a gente tem lá em Porto Alegre, um food truck, de repente, né, a gente pode fazer um negócio, traz pra cá, o Marcos trabalha. E nisso, conheci o chefe de cozinha, que é lugar, e a gente, pô, o cara é bom, vamos trabalhar junto. Trouxe o food truck pra Florianópolis e começamos a fazer ali umas comidinhas pra experimentar. Aonde? A gente era em Santo Antônio de Lisboa, Tá. né? Aí botamos lá umas mesinhas de plástico, food truck lá, época de pandemia, então, né? Era um ambiente aberto, tudo fechado, e começou a pegar jeito, pegar corpo, começou a dar movimento, né? A gente com umas mesinhas de plástico lá. Então a gente, não, isso aqui é um negócio que pode realmente dar muito dinheiro. Então a gente montou uma estrutura inteira de beach club ao redor dessas vans que nós tínhamos, né? E dessas mesinhas para fazer um beach club, né? Era um food truck, mas virou um beach club. Tinha um processo? Nós criamos e aplicamos porque, assim, ó, negócios a gente tem que entender de pessoas. Sempre. Nós compramos de pessoas, vendemos para pessoas, fornecedores são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. Nada. Então, como a gente acaba estudando pessoas, a gente só contrata pessoas para a parte técnica, que a gente não sabe fazer, né? E aí executa o resto. Sim. Então, a gente criou os processos todos, né? Praticamente, né? Muito parecido o consumo, né, de uma clínica. E a gente faz o marketing, faz a captação, faz a abordagem, faz a venda, faz a entrega, o pós-venda, né? A gente faz toda essa questão. E aí surgiu o Beach Club, que é o Feeling, na pandemia. Feeling Santo Antônio de Lisboa, né? Isso, né? Que é um ambiente aberto, que era o que era permitido na pandemia. Então, quando estava todo mundo fechado, eu vi uma oportunidade de negócio, montei o ambiente aberto e aí explodia de gente, mantendo os distanciamentos, né? Era 6 pessoas por mesa, num ambiente aberto. Então, aí a gente se fez conhecer em Florianópolis de forma muito rápida, onde estava todo mundo praticamente fechado, e hoje esse sucesso que é, né, em função do ambiente, que é na frente pro pôr do sol. Hoje nós temos lá um chefe de cozinha que trabalhou no restaurante Michelin durante muitos anos, então é um cardápio assinado, realmente fantástico, criando essa experiência, além de tudo, né? A era da experiência, de estar ali no pôr do sol, de estar ali, né? Então não é simplesmente ir, comer e ir embora. Não, né? Aí a gente agrega muito mais. A pessoa, o objetivo é ir lá passar o dia aproveitando aquele ambiente agradável, acolhedor, para o final do dia com aquele pôr do sol deslumbrante, né? Então a gente tem todo um processo para entregar essa experiência. Tu veja que interessante, né? Isso é algo que eu procurei também, né? Quando eu vim aqui para Florianópolis, eu procurei e pensei na pandemia, né? Gente, a pessoa que ela quiser ir no presencial, seja pro que for, ela precisa querer ir. Então, ela tem que ter uma experiência, e tal da experiência do cliente, né? O tal do customer experience, né? E veja que isso é o que realmente chama a atenção das pessoas. É criar memórias. Exatamente. Então, né, tu viaja, tu tem os teus perrengues, mas o objetivo é criar memórias. Então, hoje a gente percebe muito essa questão relacionada a alegria, felicidade e tal, como essas experiências novas que a gente vai criando e que elas vão tendo sua marquinha dentro da nossa cabeça, né? E esse acredito que tenha sido um dos diferenciais, mas teve um dia que a gente estava conversando que disse assim, Dani, tu dissesse assim para mim, Dani, antes eu tinha um sonho, agora eu tenho um sonho e um terreno. E um projeto, agora já aumentamos mais um passinho. E era um sonho, um terreno, um boleto. Exatamente. Agora já tem mais um projeto. É que nem na academia, né? Antes eu tinha uma garrafinha e um sonho. Agora já tá vindo, né? Agora na vida financeira é a mesma coisa, né? Eu e minha esposa, a gente
tínhamos um sonho, então tudo começa com os nossos contatos, relacionamentos, pensamentos, vão criando a vontade, o desejo, que vão gerar as ações. Então até isso a gente precisa se policiar para estar num ambiente bom, um ambiente que as pessoas estão pensando em prosperidade, estão pensando em avançar, né? Então isso é fantástico. Então a gente estava num ambiente, né, onde as pessoas estão fazendo, acontecendo, e aí tínhamos a vontade de fazer. E aí apareceu uma super oportunidade, um terreno maravilhoso, né? Mais uma sorte que a sorte nos encontrou, Sim. né? E aí a gente conseguiu comprar o terreno, hoje está, né, com o projeto quase pronto. Vamos ali, a princípio são 112 unidades, né, de apartamentos. Então a ideia é a gente realmente, né, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente já, né, vai se atirar no ramo da construção, já vamos fazer um projeto de 112 unidades. Então é algo que, né, assusta, dá medo. Óbvio. Mas o medo é o mesmo se eu fosse fazer 2, 3, 5, né? Então a gente já vai realmente... Mas eu não recomendo isso para todo mundo. Nós estamos numa fase de vida que nós podemos ainda errar, né? Agora quem tem mais idade, né? Eu acredito que não seja assim. Mas a gente ainda se dá direito a arriscar mais um pouquinho em questão de sermos novos. Podemos errar ainda, mas a gente vai com medo. Isso é uma questão, né, que quando tu vai fazer o teu planejamento financeiro, uma das primeiras questões é relacionada a qual idade você tem. Quando tu tem 20 anos, tu pode arriscar muito mais. Muito mais. Tu pode... tu tá teoricamente... Quando não tem filho quando também, não tem filho, né? pois é. Né? Então, quando tu tá sozinho, tu pega, vai pra Europa, dorme dentro do trem e azar do goleiro, que nem meu pai fazia. Vambora, não tem problema, o que vai me custar? Só preciso de um hambúrguer ali, de uma comida e vambora. E com o passar do tempo, né? Inclusive teve uma fala que eu vivo dizendo, né, pra família, pra todo mundo, né? O gosto não retrocede. Desgraça isso. Então, depois que tu começa a ter determinadas experiências, determinadas questões de vida, tu começa a ter um funcionamento diferente, né? Devido ao teu processo, ao teu crescimento, ao teu desenvolvimento. E isso faz com que a gente deseje mais também, né? Então, eu acredito que não seja somente uma questão financeira, mas é a questão de nos conhecermos e sabermos que podemos fazer e realizar aqueles sonhos que nós temos. Então, é o famoso legado da nossa vida, né? É um legado antes de nós irmos, digamos assim, né? Quando a gente consegue ver aquilo que a gente fez, a gente olha e a gente diz, poxa, que legal, pô, o Leandro ali montou clínicas, franquias, abriu um bar. Já pensou que ia imaginar abrir um bar? Um beach club. E a gente só vê o lado bom. Ninguém vê os perrengues, os boletos lá atrás, as brigas, as confusões, né? Os empréstimos. Exatamente. A gente só vê rede social hoje em dia, só vê ali a parte do palco, né? Ninguém mostra os bastidores praticamente do que está acontecendo de errado, né? E acaba que isso, às vezes, a pessoa é ruim para a massa geral, porque ela olha ali, todo mundo, cara, tem sucesso, e é fácil para ele e para mim não. Não é? Não é assim que funciona a banda, exatamente, né, não é assim que a banda toca. E eu percebo que nesse aspecto tu és um inovador. Um inovador na questão de, não, peraí, mas fazer terreno, construir apartamentos, isso não é novo, né? Ok? Não é novo, com certeza. Mas você vai para diversos ramos do mercado. E isto, principalmente na área da odonto, de alguém que segue uma carreira da odontologia, como dentista, cirurgião, e por aí vai, te consideras um inovador? Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Não, aqui a gente só fala sobre o lado bom. Né? De às vezes não ter tanto foco, né? Talvez se eu focasse mais em um negócio só, eu poderia tirar muito mais proveito desse negócio, né? Mas eu tenho essa visão de abrir o leque, né? E fazer mais, até pelo meu tipo de vida, né? De ser executor, mais agitado, assim, algo que uma coisa só me deixa muito entediado, eu acho, seria a palavra, né? Mais entediado. Então eu preciso desse movimento, desse fluxo de gente. Então acaba que um complementa o outro, né? Eu já conheço gente no Beat Club que eu já
indico para fazer os tratamentos dentários e o pessoal dos pacientes já vão para o Beach Club, já conheço pessoas no Beach Club que são empreendedores, que estão construindo, que já estão me indicando tipos de coisas para construção, e aí a roda vai girando como um todo, num processo todo. Mas em Florianópolis, que é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece praticamente, vai abrindo mais o network, criando um mercado maior para a gente em todas as frentes, na clínica, no Beach Club, na questão de vendas de apartamentos depois. Então tudo isso vai, né, ajudando a montar e fazer a roda girar. E por que Florianópolis? Até hoje, né, me preocupou um pouquinho a minha escolha com Florianópolis, como a notícia que eu li hoje. Vim para Florianópolis em 2015, não sei para quem não lembra, né, na época eu morava em Porto Alegre, e a Guarda Nacional estava lá em Porto Alegre em função da violência. Nós tivemos no mesmo mês ali, né, mataram uma mãe em frente a uma escola, né, e uma semana ou duas depois mataram outra mulher numa esquina para roubar um celular. E eu falei, não, né, tava prestes a ter filhos, né, pensei, não quero morar aqui, não quero isso para mim, fui para Florianópolis. E daí hoje, lendo a matéria ali que teve uma pessoa sequestrada, estuprada na Cachoeira do Bom Jesus ontem. Eu pensei, pô, né? A gente sai de Porto Alegre por causa da violência e a gente tá nessa capital mais segura do Brasil. E agora tá começando a acontecer aqui também, né? Tanto que se divulga que é seguro, é seguro. E hoje me preocupou essa matéria, né, na Floripa Mil Grau, falando sobre esse caso de ontem na Cachoeira, né? Pois então, né? Então, nós tentamos fugir, mas... É o nosso Brasil. É o nosso Brasil. Não vamos entrar na questão de Não vamos entrar na política, questão não vamos entrar na questão, né? Não vamos entrar, a gente tá indo num papo tão bom, tão pra cima, então, falar de coisa ruim. Então, cara, eu vou falar agora, eu quero saber sobre desafios pessoais. Porque eu sei que tu és uma pessoa, tipo eu, que não consegue ficar parada. Uma pessoa agitada. Uma pessoa que tem que estar em constante movimento e principalmente com coisas diferentes na cabeça. Porque quando você está parado, o ócio, apesar de ser criativo, nós temos muitas dificuldades em ficarmos no ócio. Certo. Então, como desafio pessoal, na tua parte de resiliência, tu já pensaste em desistir? Todos os dias, né? Vem aquela vontadezinha assim, pô, será que eu tô no caminho certo? Será que é tudo isso que precisa, né? Aí lembro que tem 4 barriguinhas para encher lá em casa, né? 4 barriguinhas, 4 barriguinhas famintas, menininhas, né? 4 princesas, aí a gente não tem, né? Quando a gente tem um grande porquê, fica fácil, né? Fica fácil, a gente dá um jeito, né? Exatamente, aí a gente baixa a cabeça e trabalha. Ponto. Simples assim, né? Simples assim. É só baixar a cabeça e trabalhar, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né, cara? Tem muita escolha. E tem uma questão aqui, eu não estava seguindo, mas tem uma pergunta legal. Tu tem um guia aí pra te Eu não orientar? usava, cara, porque eu tava tão boa a conversa, mas aí eu tenho um negócio legal aqui, o cara tá preparado. Não, tem que estar preparado, né, cara? Cada história, eu prefiro ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra, né, filho? Fantástico. Então, assim, ó, vamos mudar até a pergunta. A tua jornada empreendedora, como que ela impactou a tua família? Que são 4 girls, né? 4 meninas. 4 meninas, mais a Nicole. Cara. A Nicole tá sempre contigo. Sempre trabalhando contigo. Sempre em movimentação contigo. Mas que impacto tu teve? Depois tu vai entender por que eu perguntei isso. Cara, vamos lá. O impacto do empreendedorismo. Então, assim, ó. Com a vida que a gente quer ter, né, dificilmente trabalhando de uma forma de CLT, eu iria alcançar as coisas que eu desejo ter. Então, entra o empreendedorismo, entra aí, né? Onde eu faço por mim, né? Eu vou medir o tamanho do meu ganho, é a minha dedicação, não dependo de ninguém, né? Então, isso é algo que me faz gostar do empreendedorismo, de fazer, né? Lógico que às vezes tem meses que não dá, que não sai como a gente imaginou, que tem meses que, né? Sim. A gente tem que escolher boleto para pagar. Joga dentro da caixinha, o que cair e tu paga. Né? Mas a questão é essa, né? A gente sonha grande, tem que fazer grande, então a gente usa o empreendedorismo para nos alavancar, que é a forma que nós enxergamos que é para fazer, né? Não tem jeito. E tu parece ser uma pessoa que, obviamente, eu já sei, muito prática, né? Tipo... Só de executar. Executar. Que lições, ou melhor, tu tens alguma lição que tu gostaria de compartilhar por algum fato que aconteceu? Cara, então, a principal lição que eu vejo, essa é minha bem claro, né? É não esperar estar perfeito para fazer,
né? O melhor dia pra gente começar foi ontem, a gente já perdeu. Então, é hoje, né? A gente não tem mais o ontem. Então, começa o quanto antes. Começa, depois melhora. Não espera estar perfeito para começar. Acho que essa é a grande, né, sacada que a gente tem. Eu sou um cara que executo muito, então... Pô, cara, eu boto um negócio, vou fazer, né? Não vem com problema, eu foco muito na solução, né? Então, eu sou um cara que, pô, venho, a bomba eu resolvo, né? Não vou ficar ali me lamentando, resolvendo, procurando, o que eu sempre digo, culpas, desculpas e culpadas são pesos desnecessários, não quero. Qual que é a solução? Quem fez? Não importa. Daqui pra frente, o que a gente pode fazer, como vai ser feito, né? Vamos executar, depois a gente vê o que vai fazer para não acontecer mais, né? Isso eu uso no meu dia a dia, né? Que é essa questão de, cara, melhor do que perfeito é feito. Melhor do que perfeito é feito. Ou existe aquele ditado também, treino bom é treino feito. Pronto. Né? Então, a grande questão é... Cara, a decisão tomada, seja certa ou errada, naquele momento foi a que tu acreditou ser a mais certa. Então, é isso mesmo. Eu fui, tomei a decisão. Olha, a decisão aconteceu isso. Muito bem, vamos pegar aquilo que aconteceu, vamos trabalhar e vamos fazer para que, na próxima vez que aquilo aconteça, saia de uma maneira diferente e que eu me estresse menos, digamos assim. E me explica uma outra questão que é importante aqui, que a gente estava conversando dentro do carro e que depois a gente conversou também no caminho andando, porque está o engarrafamento de Florianópolis para variar gigantesco, né? A gente estava comentando sobre questão de... Isso é uma questão legal, gente, para conversar com vocês até, sobre o equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? Principalmente do empreendedor, né? O Jeff Bezos, ele diz que essa palavra equilíbrio é uma palavra complexa e ele usou a palavra harmonia. E eu achei muito melhor e apropriada essa palavra, porque o que acontece? O equilíbrio, na verdade, nunca é 50-50. Sempre ele vai estar girando de um lado para outro. Então, a harmonia é algo que eu achei mais interessante e confabulou muito bacana quando tu disseste assim para mim. E aí, Daniels? Hoje de manhã começamos, eu já fui treinar, já fui na terapia, já brinquei, mentoria, brinquei com as crianças. E aí eu disse, mas e o trabalho? Dani, mas isso é trabalho também. Exatamente. Né? A gente repete muito, né? Não tem CNPJ forte com CPF fraco. Então, a gente tem que estar ali trabalhando o nosso pessoal, trabalhando treino, trabalhando, né? A família para conseguir entregar nas empresas, né? E eu percebo que quanto mais eu faço atividades, né? De fazer num dia só bastante coisa, mais produtivo eu sou. Às vezes eu tiro um dia só para fazer algo do trabalho, acaba que fica se enrolando aquela coisa, demora, não sai. E quanto mais executando para fazer atividades no dia, eu me sinto mais produtivo e acabo entregando muito mais, né? Algo mais focado e realmente com uma entrega mais satisfatória. E então tu percebe que, na verdade, essa questão de harmonia entre o trabalho e a família, principalmente para quem é empreendedor, né? O pessoal comenta, mas e aí você pode estar numa segunda-feira da manhã com as tuas filhas, né? Então, existe esse lado. Existe, assim como às vezes eu tô às 2:00 da manhã resolvendo que tá sem luz no restaurante para não estragar as coisas que estão lá, né? Pois então, mas isso ninguém enxerga. Aí que entra o empreendedor, né? Exatamente. Então, a gente percebe muito que essa... inclusive, eu estava dando aula num curso de curta da Fundação, que é de autoconhecimento e trajetória profissional, né? E a grande questão é montar um projeto para que as pessoas daqui 3, 5 anos se tornem uma pessoa melhor, né? Ou seja, de acordo com as suas necessidades, aquilo que eles escreveram no papel, digamos assim. Isso passa muito pelo autoconhecimento. Então, com relação ao empreendedorismo, eu sou daqueles, acredito que você também seja, poxa, era 8h da manhã, estava no escritório, estava no consultório. Meu Deus do céu, se eu não tivesse às 8 de segunda a sexta lá. Só saio depois que tiver tudo entregue e tranquilo. Final do dia, 6, 7, 8 horas da noite. A gente tem uma falsa sensação de que tá ali executando o braçal é o que tá realmente fazendo a diferença. Eu me culpava uma época por não estar mais lá tanto tempo sentado no mocho, né? Mas o que realmente dá o grande ganho de capital é os bastidores. É estar pensando no negócio como um todo, é estar criando estratégias, o que eu não consigo fazer estando lá executando no mocho. Então, às vezes, né, parcerias e outras coisas assim que a gente consegue fazer estando fora do negócio, que realmente faz o negócio crescer, né? Não é estar ali. Então, a gente acaba contratando pessoas melhores do que nós para executar a parte técnica,
que isso também é fundamental, né? E a gente pensa no negócio como um todo. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Não consigo pensar estrategicamente estando preocupado em colar o dente que caiu ou fazer, né? Então, isso também é algo que a gente precisa estar alinhado, né? Veja que interessante, né? Isso, até vou dar uma dica de livro para você, gente, a Voz na Sua Cabeça. É um livro muito bacana, escrito sobre como que a nossa mente funciona. E uma das questões que ele trabalha é exatamente isso que tu comentaste, é a questão do zoom in e o zoom out. Né? Ou seja, aquela história de que quando você está na floresta, você não tem que enxergar somente o eu, aquela árvore na tua frente. Tu tem que dar um zoom out, dar o famoso passo para trás, para analisar o ambiente como um todo e dentro dele tu conseguir respirar, se acalmar e perceber que existem muito mais pontos do que tu estando enterrado, digamos assim, o dia inteiro naquele consultório. Né? Sem Mesmo dúvida. e que tu já sente isso. Eu acredito que tem uma questão relacionada ao sentimento da pessoa, seu instinto. Né? Tu percebe que não adianta tu ficar lá 10 horas por dia, que tu não rende 10 horas por dia. Exatamente. Então, esse sentimento tu sempre teve. Cara, não, porque Não. eu fiquei Não. muito tempo, né? Eu só descobri isso quando eu vi que não é. Né? Eu tive que passar por essa etapa de estar lá enfornado no negócio, executando e fazendo, para perceber que não era aquilo ali, né, que eu tinha que fazer. Então, tem coisas que infelizmente a gente não aprende com o erro dos outros. A gente precisa errar para aprender. Tomar na cabeça. Exatamente, né? Então, eu tive muito tempo, né? Super dedicado, super dentro dos negócios, né? Hoje, com mais diversificado, né? Não vou tanto. Mas, às vezes, quando precisa, eu volto, pontual, resolvo, para não criar uma dependência Dá um zoom in, minha, digamos né? assim. Porque se eu ficar indo lá e apagando incêndio, não preparar pessoas para apagar o incêndio, sempre eu vou ter que voltar para apagar o incêndio. Então, hoje, o objetivo é preparar pessoas que eles consigam executar e fazer o máximo possível sem mim. Dar essa autonomia para eles resolverem e eu vou dando o suporte e o aval Isso por fora. Uma questão importante, né, para quem é empresário, empreendedor, é essa questão de delegar. Né, de confiar nas pessoas, compreender que as pessoas elas são tão ou mais capazes do que nós de realizar as tarefas. E isso faz com que uma empresa seja feita de pessoas e processos. Né? Entretanto, no início, é uma empresa de uma pessoa só. É verdade. Conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo e sabendo lidar com as pessoas, nós vamos tendo-as nos lugares chaves para que nós consigamos sair daquele ambiente, olhar de fora e começar a pensar em novos negócios. Faz sentido. Faz sentido? Se faz sentido, faz sentido. Se faz sentido, faz sentido. Feeling Lounge. Ah, meu amigo, que bacana. Mais umas questões bacanas que eu tenho aqui para trabalhar contigo. Velho. Manda bala. Visão de futuro. Muito bem. Pode-se dizer que o Leandro passou da fase de empreendedor, é um empresário, né? Tanto que está todo chique e belo hoje aqui, né? E na visão de futuro, cara, o que tu acredita de tendências? Hoje todo mundo fala, né, eu estou recebendo muitas propostas não, pedidos relacionados a treinamento de soft skills. Hoje é conhecido como human skills, né? Ou soft skills também, tudo certo. Que trabalhem como saber lidar com as pessoas. E isso tu comentaste há mais ou menos uns 30, 40 minutos atrás, lá no início, disseram, olha, gente, a gestão é saber lidar com as pessoas. E esse saber lidar com as pessoas, tu interpreta como? Saber conversar? Porque hoje tu tem uma gama muito grande, né, cara, de tipos de pessoas no quesito idade, gerações, conflitos geracionais, né? Como é que tu lida com isso? Eu acho que o principal nessa questão de pessoas é a gente saber ouvir. Né? Ouvir e interpretar. Porque as pessoas, normalmente, elas trazem o que elas precisam. Às vezes elas estão ali, né?
batendo cabeça e brigando por coisas que e às vezes não estão tendo as necessidades básicas atendidas, e elas expressam isso. Então, a mesma coisa com o paciente, por exemplo, né? Para ter sucesso no negócio, a principal coisa é uma audição, né, ativa. Tá ali ouvindo o que ele veio buscar. Ninguém vai buscar um tratamento odontológico porque eu quero colocar um aparelho porque sim. Não. A gente tem que ouvir o que faz, qual é a dor que esse paciente tem, que vergonhas que ele passou, o que ele ouviu, o porquê que ele está buscando essa solução. A mesma coisa nas empresas, né? A gente precisa ouvir o que as pessoas estão falando, que eles nos trazem realmente já o que está faltando e o que precisa, né? Então, hoje o que eu vejo, na questão principal que eu vejo para os negócios que nós temos, é ouvir para conseguir estar agindo de forma mais assertiva. Ouvir, né? Isso é uma questão que é difícil hoje em dia, né? Todo mundo tem opinião para tudo, né? Mas é aquele ditado chinês, né? Tu tem 2 ouvidos e uma boca. E às vezes não precisa só de tu ouvir e acolher, já resolve, sem tu precisar ter uma atitude. As pessoas às vezes querem ter, né? Esse carinho, essa disposição de estar ali, de pessoa estar realmente te prestando atenção no que você está falando e vendo que aquilo é importante também para ela, né? Prestando atenção, isso é um outro fato importante, né? Uma coisa é tu estar escutando, outra coisa é tu estar prestando atenção. Exatamente. Então, hoje, com o celular, todo mundo tá sempre no outro mundo ali, eu né? eu tô te ouvindo. Não, tudo bem, mas ouvir é uma coisa, né? Agora, lógico, olhar nos olhos da outra pessoa e conversar com a outra pessoa é outra coisa, né, velho? Exatamente. Aí tu te sente até mais... Poxa, aquela pessoa tá me ouvindo, eu sou uma pessoa importante. Então, tu acreditas que escutar, então, é o principal fator? Porque cada um tem uma comunicação diferente. Todas as etapas, né, tanto o cliente quanto colaboradores, eu acredito que a escuta seja algo que faz o nosso diferencial para saber o que passo dar. Mas quando as reclamações vêm vindo, né, muito parecidas, a gente já resolve de vez por todas o problema. E aí eu te pergunto, que era a pergunta que eu ia fazer para ti, né? E quem cuida de nós? Quem nos ouve, né? Daí a gente tem que buscar amigo, terapia, né? Se fortalecer, voltando para aquela questão. Nós temos que fortalecer nós como pessoa para conseguirmos dar conta, né? Que muita gente hoje depende da gente, né? Às vezes eu tô cansado, desanimado, eu penso, pô, quantas famílias estão dependendo de nós estarmos bem para estar tocando o negócio, né? Entendido. E um livro que tu indicas com relação a comportamento de pessoas, escutativa. Um livro para comportamento de pessoas. Como escutar. Temos o Comunicação Não Violenta. A comunicação não violenta é fantástico. É fantástico, né? Que a gente sabe que a gente não sabe falar. Então, né? Pra gente ouvir a necessidade das pessoas. E uma boa dica, gostei. Inclusive, foi eu que te dei essa dica, né? Por isso que eu falei. Trouxe um bom livro, né? Cara, e pra gente aprender a se comunicar, né? Que às vezes a forma de falar, como a pessoa recebe isso, né? Pode estragar toda uma situação, né? Ou pode resolver a forma como tu tá trazendo e falando, às vezes, a mesma situação, né? A gente aprender como comunicar sem atacar, que muitas vezes acontece, e acaba sendo mais efetivo, né? Pô, gostei da dica, vou anotar. Da dica, né? Foi meu amigo Leandro. Boa. Que me deu essa dica, cara. Ah, não, maravilhoso. E, cara, a gente já tá indo pro final aqui. Meu Deus do céu, já passou quase 1 hora. Já? Pois então, né? Tu vê como é que funciona o negócio, né, cara? Mas vamos conversar mais uns 5 minutinhos aqui pra não te deixar nervoso. Já deve estar agitado, louco de WhatsApp e tal. A criançada Meu Deus do céu. Tá tudo lá na casa. Crianças de férias lá em casa. 4 de férias lá em casa. E aí, tá tudo em casa lá? Tudo lá em casa. Eu vou ver se eu levo o meu agora. Lá, então. Se bem que o Urizinho tá mal, tá dor de barriga. Pobrezinho. Querido. E, Leandro, me conta uma coisa, então, cara. A gente falou sobre comunicação, a gente falou sobre pessoas, nós falamos sobre não atacar, saber conversar, nós falamos sobre o Leandro na sua vida. Tu teves algum, ou consideras alguém como o teu mentor? Cara, inclusive eu já participei de algumas mentorias, né, para buscar conhecimentos específicos. Acho fundamental isso, né? Eu gosto de acompanhar e ver, observar muito pessoas de fora que estão aonde eu gostaria de chegar para repetir comportamentos, né? Além disso, eu contrato mentorias para aprender coisas específicas, né, para o meu negócio, né? Até a última mentoria que eu contratei foi uma mentoria de automação, onde eu tenho lá ferramentas com o IA
que respondem todos os leads que vão chegando para vender mentorias, né? Então eu crio ali uma conexão onde a pessoa vai interagindo, tudo, ela marca na minha agenda, tudo automático, e eu só entro para fazer reunião. Então, isso são mentorias que eu contrato, né? E uma pessoa que eu admiro muito, assim, mais próximo que eu tenho no meu convívio é o teu pai, né? Nego velho. Dono da porra toda Nego aí, velho, né? eu chamei aqui, mas ele tá com... Seu Edson é um cara que eu tenho mais próximo, assim, que eu vejo que tem essa visão empreendedora de fazer, de executar, que meu pai fez muito, mas não nesse nível, né? Então, é algo que eu gosto de ver, de ouvir, de conversar quando ele tá próximo, assim, né? E é uma pessoa que eu tenho aí que... É mesmo. É um cara... legal, até te cobro bastante. Falei, Dani, porra, cara, teu pai, caralho. Vai lá com ele, junta lá, vai aprender com o cara na obra, vai, né? Nego velho. Eu trago bastante isso porque eu acho que ele tem muito conhecimento, né? E a gente quer seguir alguns passos, né? Eu acredito que nós temos que ter aí algumas pessoas que a gente se identifica, né? Porque principalmente que chegaram lá, né? Aliás, principalmente não, que tenham chego lá. Acho não, né? Eu tenho certeza que isso faz com que nós tenhamos um desenvolvimento muito bacana, né, ao longo da nossa vida, né? Porque a vida, todo mundo diz, a vida é curta e tal, mas na verdade a vida tem o tempo suficiente para tu aproveitar ela, né? E cabe a ti, se tu quiser ficar sentado vendo TV, tu pode ficar sentado vendo TV, trabalhando, sei lá, 4 horas por dia, 8 horas por dia, né? Da maneira que tu quiseres, isso é um estilo de vida. E né? tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo Né? certo, não vejo erro. Já o nosso estilo de vida é correria e desespero. Para encerrar aqui, frase que tu considera como um lema de vida. Lembra de alguma? Cara, vamos lá, que tem pra família, pro geral, assim. Eu traria de volta, né? O melhor do que perfeito é feito. Melhor do né? que perfeito é feito. Simples e prática e como crença pro nosso dia a dia ajuda, né? Nas pequenas coisas, a gente já ir fazendo, resolvendo, não ir deixando para depois. Eu acho que melhor do que perfeito é feito seja a frase para hoje. Então tá, meu querido. Então, queria te agradecer. Cara, eu que agradeço, né? A oportunidade, né? Diante de tantos alunos fantásticos que tu teve aí. Né? Tem um aqui, ó. Aqui, para mim é uma honra e um prazer, né? Desejo todo o sucesso do mundo para vocês e o que a gente puder contar comigo, estaremos aí. Coisa boa, querido. Muito obrigado. Pessoal, então hoje nós tivemos mais um episódio. Agradeço a participação do meu querido amigo, grande amigo, Leandrinho. E não esqueçam de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, @Daniel Ferronato. Até mais, gente. Até o próximo podcast. Valeu.